Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. Você já se interrogou como você foi parar aonde está? O emprego que você tem, o relacionamento, o meio social. O que está acontecendo na sua vida? Faz parte do clima social? São situações acidentais que vão se dando e, de repente, nós estamos lá? Algumas pessoas têm consciência do que elas estão fazendo, das escolhas. Outras, hora que elas vão perceber, já estão na situação. Então, é interessante isso, não é? É claro que existe uma sociedade complexa que tem os seus interesses. Você pega as grandes empresas, as religiões, a filosofia, não é? Então, são ideias que são veiculadas na sociedade e que acabam influenciando as pessoas. Tem pessoas que acolhem aquilo que ouvem ou veem e começam a se comportar daquele jeito ou a buscar aquilo que ela está absorvendo da sociedade. Agora, qual que é o nosso papel ativo nessa história toda? Será que nós estamos cientes? Hoje nós vamos tirar desse livro um modo de entender, uma nova forma de viver, do Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, a lição chamada reprogramação, que vem de encontro a isso que nós estávamos indagando, para entender mais a respeito de nossa vida. E aqui ele vai dizer o seguinte: nasceste no lar de que precisavas. Bom, isso daqui pode embaraçar algumas pessoas que dizem o seguinte: não, mas eu não pedi para nascer nessa família, eu não me dou bem com ela e não queria estar aqui. Bom, você está falando do ponto de vista da condição atual, não é? Que você já está aí inserido nessa família. Mas o que aconteceu antes de você reencarnar? Você sabe quais eram as suas propostas, os seus planos? Ou quais eram as pendências que você tinha com essa família? Então, quando o Espiritismo fala que o indivíduo escolheu, é que não foi um acidente, não foi uma coisa fortuita, que simplesmente você foi para lá, caiu de paraquedas, como se diz. Não é assim mesmo, não é assim. Nasceste no lar de que precisavas. É aquilo que nós precisamos, nem sempre é aquilo que queremos. Se nós temos vínculo com determinadas pessoas, e esses vínculos precisam, se formam porque precisamos acertar algumas coisas, né, pendências, é para melhorar. Se você não reencarna nesse grupo familiar e reencarna em outro e fica com aquela pendência, você não consegue se desenvolver, não consegue deslanchar, porque tem aquela pendência, não é? E a própria pessoa também, ela tem as necessidades dela. Então, nós temos que fazer uma releitura do nosso grupo familiar. Do ponto de vista aqui dos encarnados, nós poderemos achar que não pedimos nada. Na vida espiritual, invariavelmente, nós suplicamos para que entrássemos naquela família. Porque na vida espiritual nós sabemos quais são as causas, não é? Nós temos lembranças das ligações anteriores que foram formando estes vínculos. Então, o lance é saber aproveitar a situação que está acontecendo, aprender com ela, ver o que nós podemos tirar dessa experiência. Depois ele diz: vestiste o corpo físico que merecias. Algumas pessoas dizem o seguinte: tal pessoa tem sorte, olha que corpão que ela tem. O outro é azarado. O outro teve o azar de nascer naquela família que tinha um comprometimento genético. Como se nós fôssemos filhos do acaso, né? Como se fôssemos resultado de acidentes sociais. Não é assim. O indivíduo vai reencarnar no corpo que ele precisa. Olha só, o seu corpo hoje, que pode ser sadio ou doente, ele é o resultado das suas ações. As suas ações, aquilo que você faz,
o que pensa, o que sente, mexe tanto no seu corpo físico como no seu perispírito. Então, se hoje você é uma pessoa que abusa da comida e da bebida e você altera o corpo físico, né, deixando ele doente, isso vai refletir no corpo espiritual ou perispírito. Vai causar lesões, alterações. Na próxima existência, você já vai nascer com essas alterações, com essas lesões. Porque o corpo físico ele é descartado na desencarnação, mas ficamos com o corpo espiritual, que tem registrado todas as nossas ações. Então, a pessoa vai reencarnar de acordo com aquilo que ela fez na sua existência. Então, nós temos o corpo, como ele diz aqui, que merecemos. Depois ele diz, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Quando nós encarnamos, é avaliado nossa ficha kármica. Então, nós vamos ter as condições de acordo com essa ficha e com o nosso adiantamento. Então, se você não gosta da sua cidade, não gosta do seu país, pode ser que você sinta saudade de algum lugar que você já viveu. Mas hoje você tem compromisso com esse país, com esta cidade. Tem algo para você aprender. Tem pessoas que não se adaptam, fogem da sua cidade, às vezes vão morar sozinhas, né? Preferem do que ficar naquela cidade com os seus familiares. A pessoa provavelmente está adiando algum compromisso. Isso quer dizer que ela tem que morrer nessa cidade ou nesse país? Não, ela pode fazer, conhecer outros países, morar em outros lugares, né? Mas aqui está falando da condição reencarnatória. Você pode ir para outro lugar e dar continuidade aos seus projetos. Às vezes você vai depois que já resolveu as pendências que tinham aqui, né? Mas a ideia faz o indivíduo se conscientizar de que ele não caiu de paraquedas, não foi uma coisa errada que aconteceu, não foi o azar, não, fez parte de uma programação. Porque tem gente que vai falar, mas se eu tivesse nascido no primeiro mundo, minha vida seria diferente. Depende muito do seu estado interior, da sua ficha evolutiva, não necessariamente do local, ok? Pensa nisso. Você está contente ou descontente com a sua vida, com o seu corpo? Vamos ao intervalo e já voltamos a falar. Estamos de volta hoje falando de reprogramação de um livro do Espírito Hamed. Ele vai dizer o seguinte: possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Bom, aqui temos que refletir. Nós temos os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Aí vai depender. Se nós nos enchermos de necessidades criadas pela sociedade, o dinheiro vai ser pouco. Por quê? Nós vamos querer fazer aquilo que a sociedade sugere como importante. Então, por exemplo, vai sugerir o quê? Olha, para você ser uma pessoa bem realizada, você tem que ter um cargo bom, tem que ter um carro último tipo, tem que fazer viagens. Para você, então, conseguir pagar essas despesas, você tem que ganhar mais do que necessita. Será que nós sabemos o que necessitamos? Isso não quer dizer que a pessoa vai cair num conformismo de não buscar melhorar, não é isso. O problema é que essa busca neurótica que a sociedade promove faz com que a pessoa fique desesperada, que ela tenha que consumir muito, comprar muitas coisas, né? E ela nunca está satisfeita. Ela pode ganhar o salário que dá para ela pagar as despesas, fazer os seus passeios, comprar a roupa, mas ela continua insatisfeita, porque ela adotou essa ideia do consumo como a prioridade da vida. Aí ela nunca vai estar satisfeita. Então, cuidado, porque a pessoa pode adoecer com isso. Depois ele fala aqui, teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. No trabalho, o indivíduo vai desenvolver as qualidades que são importantes para ele. Então, quais são as qualidades? Depende da sua necessidade. Você pega uma pessoa dispersa,
né? Que logo ela está em devaneio, ela viaja, ela se perde nos seus pensamentos. Se uma pessoa dessa vai trabalhar como bancário, ela vai aprender a se organizar, ou como contador, né? Que tem que prestar muita atenção nos cálculos, no dinheiro. Então, com o passar do tempo, ela vai se organizando de tal forma que ela vai saindo daquela dispersão. Você pega uma pessoa muito metódica, que talvez já foi um banqueiro no passado, foi algum contador também, alguma coisa ligada aí a essas exigências, então ela pode programar alguma coisa diferente para sair dessa coisa estreita, não é? E não só isso, mas também para desenvolver talentos. O indivíduo quer aprender a ser mais sociável, porque é uma pessoa muito reservada, muito afastada do ambiente social. Então, ela pode fazer teatro, pode fazer algum curso de comunicação, ser um palestrante, orador, professor. Ela vai ter que se expor, vai ter que se abrir, falar, escutar o outro. Então, ela está desenvolvendo qualidades importantes para a sua personalidade. Agora, entra uma outra variável. Qual que é? Depende também do que a pessoa fez numa existência passada que pode aparecer hoje como compromisso. Então, uma pessoa que no passado aproveitou de pessoas para atender os seus interesses, para escravizar essas pessoas, hoje pode se apresentar como um empregador que vai dar emprego para as pessoas que ela prejudicou no passado. Então, hoje ela dá um curso profissionalizante, dá uma cesta básica, alimentação adequada na hora do almoço, assistência médica. Então, ele está reparando aqueles erros. E ele pode ser um empresário bem-sucedido, embora não goste da profissão, né? Mas é um meio dele reparar. E depende, o indivíduo pode ser médico para aprender a cuidar das pessoas, né? Às vezes ele já tem esse talento que foi aprendido em algum momento e ele está aperfeiçoando. Bom, cada um vai ter, então, de acordo com as suas necessidades. Então, faça uma indagação da sua profissão. Nós podemos aliar também, junto da profissão, o fator felicidade, alegria. Você não precisa fazer o seu trabalho sisudo, fechado, para baixo, brigando. Tem gente que briga. Tem gente que sabe que vai lidar com o público, que trabalha com o público e fica brigando com o público. Tem alguma coisa errada. Você já sabe que o trabalho é lidar com o público e você briga com ele? Não dá. Então, aprende a se relacionar de forma diferente com essas pessoas. Depois ele diz aqui: teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. São aquelas atrações. Por que nós atraímos? Porque nós temos pendências para serem resolvidas, nós temos também o desenvolvimento de afetividade, de simpatia, de amizade, que vai estreitando cada vez mais os laços afetivos. Portanto, essa coisa de querer excluir algumas pessoas, de achar que ela não faz parte da família, mas se ela está engajada, foi programada alguma coisa na vida espiritual, para que as pessoas aprendessem a conviver juntos. Então, que tal parar de brigar e começar a desenvolver simpatia com todas essas pessoas? Nós podemos fazer isso. E não pensa que isso é falsidade, porque você está fazendo deliberadamente. Eu quero ser simpático, eu quero ser uma pessoa mais amistosa com os outros. Sim, e você vai conseguindo. Você vai desenvolvendo esta qualidade. Depois ele diz, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Olha que interessante. Porque tudo isso que nós vimos fez parte de programação reencarnatória. E está sob nosso controle o destino, porque aquilo que estamos fazendo está reforçando ou não todos esses laços que nós temos, ou todas essas condições que nós estamos envolvidos. Percebe? À medida que nós vamos mudando os nossos pensamentos e atitudes, nós vamos alterando essas condições. Então, você pode continuar tendo uma relação inamistosa, atritiva com alguém, ou pode mudar isso e se tornar uma relação gostosa. Toda vez que você vai visitar a pessoa, você fala, legal, estou indo na casa de fulano, que é uma pessoa bacana, porque você aprendeu a conquistá-lo e também se tornar uma pessoa mais simpática. Pensa nisso. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Estamos de volta, hoje falando do tema reprogramação, do livro do Hamed, chamado Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Muito bacana, recomendo. Aqui ele diz o seguinte: teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Bom, então, essa proposta faz com que a pessoa saia da vitimização ou de se considerar um fruto do meio social e ele se vê aí como um protagonista. Olha só o que diz o Hamed. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. Aquilo que nós pensamos e o que desejamos vão gerar as nossas atitudes. Então, se você tem pensamentos enfermiços, você vai gerar alterações na sua fisiologia. Se você tem vontades perturbadoras, você também vai trazer complicação para a sua vida. Tem gente que quer se vingar, não é? A vontade dela é que a pessoa pereça, que a pessoa rasteja nos pés dela quando ela tem alguma briga, etc. Então veja que vontade é essa. Ela está arranjando problemas. Quais são as repercussões dessa vingança? Né? Agora, por que não melhorar a nossa vontade? Tornar os nossos desejos conquistas positivas. Quero me tornar uma pessoa mais assertiva. Quero me tornar uma pessoa mais inteligente. Sim, mais inteligente. Comece a estudar dicionário, vários assuntos, enciclopédia, a dominar, não é? Determinados assuntos. Quero me tornar uma pessoa no meio familiar mais amistosa, tenho me distanciado muito deles. Não é? Então, é um exercício que nós vamos fazendo. Então, veja, essa colocação do Hamed faz o indivíduo se situar nas suas escolhas e vontades. O que ele está fazendo? O que ele está aproximando ou afastando em sua vida? Então, perceba isso, porque também tem os pensamentos inconscientes, não é? Que nós trazemos de vidas passadas ou mesmo dessa vida, que vem no nosso mundo interior. É o que a terapia cognitiva chama de diálogo interno. Você pode, por exemplo, externamente ser uma pessoa otimista de querer crescer. Internamente, você tem um pensamento pessimista, o diálogo interno. As coisas não dão certo comigo, são sempre difíceis, eu nunca vou conseguir nada. Embora, por fora, ela queira atingir os objetivos, por dentro, ela fica repetindo esses pensamentos. É o pensamento interno, o diálogo interno, né? Então, também tem que perceber isso. Opa, espera aí. De vez em quando vem os pensamentos que geram angústia, deixa eu tomar contato com esse pensamento e começar a mudar. Depois o Hamed vai dizer, não reclames, nem te faças de vítima. Não reclamar e não se fazer de vítima. Né? Eu lembro aqui aquela citação do André Luiz no livro Nosso Lar, que quando ele é recebido pelo benfeitor Clarencio, o André Luiz começa a se lamentar da sua desencarnação e o benfeitor fala, André Luiz, você quer ficar bem? Você quer se recuperar? Então para de se lamentar. Porque lamentação é enfermidade mental grave. Olha só, gente, essa advertência serve para nós. Nós achamos que lamentação é só despejar os nossos desconfortos internos, não é? Como muita gente fala, é uma catarse, estou colocando para fora. Não, é uma doença mental grave. Quando o indivíduo está se queixando, se lamentando, ele está movimentando lembranças doentias. Ele está formando, pela sua mente, formas, pensamentos doentias, perturbadoras. Não é? E isso vai alterar o seu corpo, por conta das energias, das emoções envolvidas, e também vai atrair isso ao seu redor. Então, não reclames, nem te faça de vítima. Ninguém é coitadinho, é vítima do mundo. Se Deus é onisciente, é a bondade perfeita, não tem nada de errado. São as pessoas que fazem mal para si mesmas. Isso, às vezes, diretamente, a pessoa se faz mal bebendo, fumando, usando droga, comendo demais. E outras vezes nós fazemos mal para nós indiretamente, fazendo mal para o outro.
Quando eu faço mal para o outro, aquilo lá vai reverberar na minha vida, não é? Então, olha a importância de estar ciente disso. Porque o indivíduo pode achar que ele está sendo alvejado pelas ideias dos outros, etc., sem motivo nenhum. E ele está sendo o motivo, ele está causando isso daí. Depois continua ele. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Olha que bacana isso. Busca o bem. Veja o lado positivo das pessoas, do seu chefe, da sua sogra, da pessoa difícil. Não veja só o lado sombrio. Assim como você tem o seu lado sombrio, o seu lado difícil, eles também têm. Então não adianta ficar apontando o dedo no nariz da outra pessoa, porque isso não vai melhorar a sua vida. Você tem que aprender a superar as suas coisas difíceis e a desenvolver as suas qualidades, e também perceber as qualidades dos outros. Como ele diz, busca o bem e viverás melhor. E esse bem faz com que o indivíduo esteja no estado de mais harmonia, de mais confiança. As suas energias ficam mais elevadas e ele entra em sintonia, então, com os planos mais elevados da vida. E aí a vida passa a ter sentido, não é? Porque a pessoa começa a enxergar mais. Ela sai daquela zona tumultuada dos seus tormentos pessoais, das ideias, emoções desgastantes, conflitadas, etc. Então, a mudança está em tuas mãos. Agora, é claro que nós temos uma relação de interdependência com os outros, não é? Mas toma contato com isso, está em tuas mãos. Você não precisa ficar dependendo dos outros para fazer mudanças, para ser uma pessoa melhor, não é? Você sendo uma pessoa melhor, isso melhora a sua vida e as suas relações. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta ao programa, você pode entrar em contato com o e-mail descomplicando@tvmundomaior.com.br ou pode entrar no nosso site www.tvmundomaior.com.br e também, se você quiser se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, entra em contato no telefone 0800 12 18 38. Até mais.